Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, para contarmos uma história da Palavra de Deus. Todos estamos em casa ainda, por causa desse vírus. Então, espero que você possa gostar da nossa história de hoje, tudo bem? E que Deus possa falar ao seu coração. Antes de tudo, vamos orar? E eu tenho alguém especial aqui hoje, é o meu cameraman, é o Adriel, e ele vai estar orando pela história. Pode vir. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, oremos. Senhor Santíssimo Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia nessa história aqui, que Ele possa estar protegendo nós desse vírus e que o Senhor possa estar abençoando cada família que está nos assistindo agora e que o Senhor possa estar falando aos corações deles. Em nome de Jesus, te peço pelos nossos pecados. Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Então, crianças, vamos, antes da história, vamos louvar a Deus? Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou Naamã. Muito bem, crianças, esta é a história de Naamã. Agora nós vamos cantar tudo de novo, mas bem devagar. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou. Gostei de ver, crianças, o devagar foi muito bom. Mas agora o desafio é cantar tudo de novo, mas bem rápido, quero ver. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou Naamã. A nossa história de hoje, crianças, está lá no livro 2 Reis, no capítulo 5, tá bom? Então vamos lá, nós vamos estar lendo alguns versículos, tá bom? Hoje nós vamos aprender que você, mesmo sendo criança, você pode servir a Deus, você pode ser usada por Ele e também falar do amor dele. Vamos lá então? Bom, há muito tempo atrás, havia um homem que se chamava Naamã. Naamã, ele era um homem forte, ele era capitão do exército do rei da Síria e ele havia ganhado várias batalhas. Porém, ele tinha uma doença, crianças. Ele tinha uma doença que se chamava lepra. O que é lepra, tia? Lepra
é uma doença que causa feridas por todo o corpo. Ela é contagiosa, entendeu? E naquela época não havia cura para essa doença. E em uma de suas batalhas, né, Naamã, ele trouxe uma menina para ser escrava, né, para ser serva da sua esposa. E essa menina, ela era do povo de Israel. Ela conhecia a Deus, ela sabia o quanto Deus era poderoso. Um dia, essa menina, ela disse para a esposa de Naamã: "Ah, se o meu senhor fosse até o profeta Eliseu, ele o curaria dessa lepra." Vamos ler no versículo 3, capítulo 5, versículo 3, diz assim, ó: "E disse a senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra." A mulher de Naamã, quando ouviu isso, logo foi contar para ele, né, o que a menina tinha falado para ele. E Naamã, de prontidão ali, ele foi conversar também com o rei da Síria, né, pedindo permissão para ele poder ir até Israel. O rei da Síria, ele mandou uma carta então para o rei de Israel e mandou também algumas coisas de valor, mandou ouro, mandou prata e muitas roupas nobres para ele. Agora, como será que foi a reação do rei de Israel ao ler aquela carta que o rei da Síria havia mandado? Vamos ler no versículo 7, diz assim: "E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para verificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que, de veras notai, peço-vos, vede e vede, que busca ocasião contra mim." O rei de Israel, então, crianças, ele achou que o rei da Síria queria armar um confronto contra eles, mas não era isso, né? E o profeta Eliseu, quando ele soube da reação do rei, pediu para um servo ir até o rei e disse assim: "Rei, deixe Naamã vir até mim e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã, seus carros e seus cavalos foram até a casa do profeta Eliseu, né, e pararam bem na porta da casa do profeta. Mas o profeta, ele não atendeu a Naamã. Que estranho, né? Ele pediu para o mensageiro dizer algo para Naamã. E ele disse assim, vamos ler no versículo 7, diz assim: "Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne serás curada e ficarás purificado." Então, Eliseu não atendeu, né? Foi o servo dele, que estava lá com ele, que foi atender a Naamã. Agora, a reação de Naamã não foi muito boa, não. Vamos ler, crianças? No versículo 11, diz assim: "Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, por-se-me-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso." Naamã achou que o profeta Eliseu ia chegar perto dele, cumprimentar, conversar, colocar as mãos sobre a cabeça dele e ele já seria curado, mas não era assim, né? Não foi assim que aconteceu na história. E ainda Naamã continuou, né, resmungando, indignado. Ele disse assim: "Lá em Damasco há tantos rios belíssimos, rios de águas limpas, que eu poderia me lavar lá, agora eu vou ter que me lavar nesse rio Jordão, esse rio todo cheio de lama." Ficou resmungando. Crianças, quando a mamãe e o papai pedem algo ou dá uma ordem para vocês, qual é a reação? Vocês ficam resmungando: "Ah, mãe, não vou, agora não, depois." Não deve se fazer assim, tá bom? Então os servos que foram com Naamã, né, eles disseram assim para Naamã: "Senhor, se o profeta tivesse pedido algo bem difícil para o senhor fazer, o senhor não iria fazer? Agora, Senhor, é só o senhor se lavar 7 vezes e o senhor vai ficar curado, pronto." Então era algo simples, não era, crianças? Agora, será que Naamã decidiu ir ou não? Ele decidiu ir sim, crianças. Então ele foi e mergulhou no Rio Jordão. Quantas vezes? 7. Então, ele mergulhou 1,
2, 3, 4, 5, 6. Na sexta vez, ele ainda não tinha sido curado, porque lembra, era 7. Mas na 7ª vez, quando ele mergulhou e voltou, ele olhou a sua pele, estava toda curada. A sua pele parecia a pele de um bebê, então ele estava purificado daquela doença. Imagina a alegria de Naamã, né? Há tantos anos com aquela doença e de repente Deus o curou, né? Estava curado. Com certeza ele ficou muito feliz, né, com essa cura. Então, crianças, depois que tudo isso aconteceu, Naamã e seus servos voltaram até a casa do profeta Eliseu. E Naamã disse assim para Eliseu, vamos ler no versículo 15, diz assim: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Então Naamã, ele reconheceu que há somente um Deus, um verdadeiro Deus, e que faz milagres. Então essa foi a maior bênção, né, dessa história na vida de Naamã, foi ter conhecido o Deus verdadeiro. E ele também agradeceu ao profeta, né, Eliseu, e também ele levou algumas coisas de valor para Eliseu. Mas Eliseu, ele não quis, ele recusou. Mesmo Naamã insistindo, ele não quis receber, né? E assim, Naamã voltou para sua casa com certeza muito feliz, mais humilde também, né? Porque lembra, ele não queria se banhar lá no Rio Jordão, mas ele voltou mais humilde, mais sábio, porque agora ele reconheceu que é somente o único e verdadeiro Deus. Ele teve fé também e obedeceu o que o profeta disse, não é? E assim terminamos a nossa história. Ouviram, crianças? Que bela história da palavra de Deus? Viram como Deus usou aquela menina, né? Usou a vida dela, mesmo ela sendo escrava, longe da sua família, ela falou do amor de Deus para o seu Senhor. Você também, criança, você pode fazer a vontade de Deus, você pode ser obediente, você pode testemunhar do amor de Deus para as crianças, outras pessoas que ainda não conhecem a Deus. Não é verdade? Então peça ao Senhor que use a sua vida como um instrumento nas mãos dele. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar, né? Seja a diferença na vida de alguém, né? Como aquela menina foi na vida dessa família. Com certeza essa família não foi mais a mesma após conhecer o único e Deus verdadeiro, tá bom? Assim terminando a nossa história, vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que nós tivemos de aprendizado da sua palavra. Venho te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe cada criança que está assistindo, que a sua palavra possa ficar gravada nos seus corações, Senhor. E se há alguém que ainda não te conhece, que o Senhor toque no seu coração, ó Pai, que hoje essa criança possa entregar a sua vida a Ti. Obrigado por tudo, em nome do seu Filho Jesus, que oro e te agradeço. Amém. Amém, crianças? Bom, eu não falei com vocês, mas vamos ter perguntas também, né? Vamos ver se vocês prestaram atenção? Então, vou ter 5 perguntinhas, vamos fazer igual da outra vez, tá bom? 5 segundos para cada pergunta, tá bom? Então, primeira pergunta. Qual era o país da menina escrava? A menina, ela era lá de Israel. Se você respondeu Israel, você acertou, tá bom? Segunda pergunta. Qual era o nome do profeta? O nome do profeta era Eliseu. Terceira pergunta. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar no rio e qual o nome do rio? Ele teve que mergulhar 7 vezes e o nome do rio é Rio Jordão. Quarta pergunta. Como ficou a pele de Naamã? A resposta é, ficou com a pele de um bebê, de uma criança novinha, né? E também ficou purificada, tá bom? E quinta e última pergunta, qual foi a maior bênção que Naamã recebeu? Então a resposta é, a maior bênção na vida de Naamã foi ter conhecido, né, o único e Deus verdadeiro. E essa é a maior bênção na vida de cada pessoa, conhecer o único e verdadeiro Deus, né, e servir a Ele também. Foi Ele quem nos fez?
Não é verdade, crianças? E eu tenho certeza que ele tem um plano maravilhoso para cada uma de vocês, tá bom? Vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, tá bom, crianças? Até mais!